Eu estou aqui hoje para falar de figuras de linguagem. Mas não posso falar de figuras de linguagem sem antes falar de linguagem denotativa e linguagem conotativa. A linguagem denotativa, denotação, sentido denotativo, sentido literal, é a linguagem que utiliza as palavras e expressões com sentido próprio, o seu sentido real, isto é, conforme aparece nos dicionários, aquele sentido habitual em que utilizamos diariamente nas situações necessárias de comunicação social. A denotação é uma linguagem referencial, informativa, usada com o único objetivo de informar. Portanto, ela é desprovida de emoções e de sentimentos. Está presente em vários textos que utilizamos diariamente para nossa comunicação, mas principalmente em textos jornalísticos. Exemplo: o jardineiro cortou a grama do jardim de casa e cortou as ramas secas das flores. Aqui utilizamos as palavras jardim e flores no seu sentido literal, no seu sentido denotativo. Linguagem conotativa. Sentido conotativo, conotação, sentido figurado. É a linguagem que utiliza as palavras expandindo o significado, empregando um novo sentido, incomum, circunstancial, o qual depende do contexto em que estão inseridas. A conotação está bastante presente na linguagem literária, principalmente na linguagem poética, mas não é a exclusividade delas. Ela também é bastante utilizada em outros textos, como os publicitários, histórias em quadrinhos, letras de música, piadas, etc. Exemplo: os filhos eram flores no jardim da vida daquela mãe amorosa. Aqui utilizamos as mesmas palavras que utilizamos no exemplo anterior, quando falávamos de denotação. As palavras flores e jardim. Só que desta vez, elas não estão com o seu sentido literal. Elas estão um sentido incomum, diferente daqueles. Os filhos eram flores, eram bens, eram belezas, né? No jardim da vida daquela mãe, na existência daquela mãe, no seu dia a dia. Figuras de linguagem. Na língua portuguesa, existem várias figuras de linguagem. Aqui vou falar sobre algumas delas, começando pela figura de linguagem chamada comparação. A comparação é uma figura de linguagem que estabelece uma relação comparativa entre dois elementos explicitamente, utilizando as palavras e expressões como, tal qual, tal como, igual, parecido, semelhante. Por exemplo, minha mãe é como uma santa. Eu estou comparando a minha mãe a uma santa utilizando a palavra como. Eu poderia dizer, minha mãe é parecida com uma santa, minha mãe é tal qual uma santa. Estaria utilizando também a figura de linguagem chamada comparação. Já a metáfora, que também é uma comparação, mas é implícita, isto é, escondidinha, porque não utiliza essas palavras e expressões comparativas. Uma observação interessante é que se a gente suprimir, retirar essas palavrinhas do exemplo da comparação, nós obteremos uma metáfora. Assim, minha mãe é uma santa. Hipérbole. Essa figura de linguagem chamada hipérbole transmite um exagero propositadamente, intencionalmente, exagero de uma expressão para enfatizar uma ideia. Por exemplo, ontem eu morri de estudar e hoje fui mal na prova. Esse morri de estudar
Obviamente, não significa que a pessoa morreu literalmente, mas significa que ela quer enfatizar a ideia de que ela estudou muito, ficou exausta, estudou bastante. Eufemismo. O eufemismo é uma figura de linguagem que se caracteriza por substituir palavras e expressões para suavizar a comunicação de uma situação que não é tão agradável, né? É impactante para o meu interlocutor. Então, a figura de linguagem eufemismo substitui palavras meio grotescas, meio agressivas, por palavras brandas, mais suaves. Acontece muito isso no nosso dia a dia quando falamos do tema morte, por exemplo. Ao invés de eu dizer, o meu avô morreu, eu digo, o meu avô virou estrela. Antítese. A antítese é a figura que consiste na oposição de ideias, sentido contrário, né? Ideias opostas, contraste. Por exemplo, eram ricos no mundo e pobres de espírito. Na mesma construção, eu tenho ricos e pobres, sentidos opostos. Outro exemplo, o ódio é primo do amor. Ódio, amor, contrastes. Nestes casos, eu tenho a figura de linguagem chamada antítese. Prosopopeia, ou personificação. Esta figura caracteriza-se porque atribui a seres inanimados e irracionais sentimentos, atitudes e ações de seres humanos. Sempre que eu atribuo a seres inanimados ou irracionais atitudes, ações, sentimentos humanos, eu tenho uma figura de linguagem chamada prosopopeia, que também pode ser chamada de personificação. Exemplo: o livro conta segredos de conhecimento. A gente sabe que o livro não conta nada, quem conta são os seres humanos, mas eu estou dizendo que o livro conta para dizer que eu posso encontrar os conhecimentos ali. Quando eu faço essa construção, eu estou atribuindo ao livro, um ser inanimado, uma característica humana. Portanto, eu estou utilizando uma figura de linguagem, a prosopopeia ou personificação. Por hoje era isso. Eu espero tê-los ajudado. Obrigada. Até a próxima.